O que é Gucci? Uma breve história da marca mais desejada do mundo. Olá, viemos te contar o resumo da história da marca de moda Gucci. Somos a Conexão Style trazendo conteúdo novo para agregar seu conhecimento. Gucci é eleita a marca mais desejada do mundo. Ao longo de seus 100 anos de história, foi usado pela realeza, primeiras damas e celebridades. Hoje não é mais exclusivamente para a elite, mas continua sendo símbolo de status final. E tudo começou com um garçom e uma máquina de lavar louça. Em 26 de março de 1881 nasceu Guccio Gucci, em Florença, Itália. Seus pais eram comerciantes humildes que faziam chapéus de palha e esperavam que o Guccio assumisse o negócio de família. Mas quando ele completou 17 anos, o negócio faliu e a família desmoronou. Expulso de casa pelo pai, Guccio pulou em um cargueiro para a Inglaterra. Uma vez que chegando lá, começou a trabalhar em um dos hotéis mais luxuosos de Londres, o The Savoy Hotel. Lá ele trabalhou como garçom lava-louças, carregador e depois ascensorista. O trabalho foi considerado um grande negócio, desde que o hotel foi o primeiro no mundo a ter um elevador elétrico. E deu a Guccio a rara oportunidade para observar seus convidados ricos e famosos de perto. Ele notou que todos eles viajavam com elegantes bolsas e malas que eram mais do que apenas itens funcionais. Eles eram símbolos de status. Ele também aprendeu que eles estavam obcecados com a ideia de qualidade e se importava muito pouco sobre o custo. Depois de alguns anos, Guccio conseguiu economizar dinheiro suficiente para voltar para Florença e começar uma nova vida. Ele trabalhava para uma loja de antiguidades. Casou-se com uma costureira chamada Ida Cavelli e começou uma família. Mas quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Guccio foi forçado a sair de casa novamente e servir no exército. Felizmente ele sobreviveu e voltou para Florença quando a guerra acabou. A economia da cidade foi destruída, mas Guccio encontrou trabalho em uma empresa que era especializada em produtos de couro de qualidade. O proprietário ensinou a Guccio o básico do comércio, incluindo como trabalhar com diferentes tipos de couro. Guccio aprendeu rapidamente e foi convidado a abrir uma nova loja em Roma como seu gerente. Ida se recusou a deixar Florença, então Gucci não tinha escolha a não ser viajar para Roma e de volta para casa. Cada vez que voltava para casa, ele ansiava por abrir sua própria loja em Florença. Mas um domingo, Guccio e Ida foram para um passeio por Florença. Enquanto caminhava por uma rua lateral estreita, eles avistaram uma pequena loja para alugar. Ida encorajou Guccio a assumir e perseguir seu sonho de abrir uma loja nesta cidade. Com sua bênção, Guccio não hesitou e puxou suas economias. Ele chamou essa loja de Validoria Guccio Gucci, mas depois encurtou para Gucci. A loja oferecia bolsas de couro e bagagem que Guccio escolheu a dedo. Fornecedores na Toscana, Alemanha e Inglaterra. Com mais frequência do que nunca, Guccio se viu tendo que encomendar peças únicas. Sua experiência no Savoy deu a ele uma habilidade para perceber o que os turistas ricos eram propensos a comprar, e seus fornecedores ficaram aquém de oferecer. Eventualmente, ele se cansou de confiar em seus fornecedores e abriu uma oficina para fazer e reparar seus próprios produtos. Enquanto eles se tornaram populares entre os ricos, turistas e a elite local, Guccio estava lutando em segredo. Sua família e funcionários só descobriram a verdade depois que ele não conseguiu esconder suas lágrimas. Ele parecia um homem enfrentando a morte. Frase que um dos seus funcionários lembrou. Como muitos empresários, Guccio lutou para obter lucro nos primeiros anos de abertura. Fornecedores que permitem que ele compre mercadorias em crédito estavam exigindo pagamento e alguns
Clientes não pagaram o que deviam. Guxil estava precisando de dinheiro para pagar suas contas e não teve escolha a não ser dar. O que ele mais temia? A menos que um milagre aconteça, eu não posso ficar sem abrir outro dia. Guxil admitiu para sua família e funcionários. O futuro genro de Guxil não poderia suportar vê-lo com dor, como se ele estivesse enfrentando uma sentença de morte. Então ele se ofereceu para lhe dar um empréstimo de as economias que ele guardou para se casar com sua filha Grimalda. Guxil aceitou humildemente. Dentro de alguns meses ele conseguiu pagar o empréstimo total e contratar uma equipe de artesãos. Cada um ficou responsável por completar um produto por conta própria do início ao fim. Às vezes o processo envolvia juntar 100 peças diferentes e levou uma média de 10 horas. À medida que os negócios e a equipe de Guxil cresciam, a liderança da Itália mudou. Várias nações impuseram duras sanções no país. E Guxil não podia mais comprar todo o couro que ele precisava para salvar sua loja de fechar uma segunda vez. Ele se arriscou em fazer novos produtos. Primeiro ele fez bolsas e malas com tanto lona quanto couro. Ele expandiu sua linha de produtos com acessórios incluindo cintos, carteiras e sapatos. Seu mocassim era o primeiro no mundo a ter um dourado bridão. Enquanto isso, um dos filhos de Guxil, Aldo, foi pensando maior. Ele tinha viajado por toda a Europa e descobriu que muitos estavam interessados em seu produtos da família. Por que não trazer Gucci para eles? Ele pensou. Para ele mesmo. Quando ele trouxe a ideia de expandir para outras cidades, Guxil atirou nele. Ele acreditava que era muito arriscado e duvidava que eles poderiam arranjar o dinheiro. Aldo continuou convencido de que era uma grande oportunidade e pediu secretamente para seu banco para um empréstimo. Guxil finalmente cedeu e abriu segunda loja em Roma. Aldo acabou por ser o salvador da família quando estourou a Segunda Guerra Mundial e Roma tornou-se uma cidade aberta a soldados. Invadiu a loja para comprar qualquer coisa que eles poderiam enviar para suas mães, esposas ou namoradas em casa. Quando a guerra acabou, Guxil lutou para obter empréstimos de vários bancos para manter as duas lojas. Enquanto ele permaneceu com falta de suprimentos, sua equipe continuou a fazer os produtos novos e mais exclusivos com o que eles tinham, incluindo bambu manuseado em sacos de pele de porco. No início dos anos 1950, Guxil tinha uma terceira loja em Milão. Enquanto isso, seus filhos Aldo, Rodolfo e Vasco estavam longe de casa. Eles voaram secretamente para Nova York para encontrar um local para suas primeira loja americana. Com um empréstimo bancário de $6.000 em seus bolsos, eles se estabeleceram em uma pequena loja perto da Quinta Avenida. Quando Guxil soube por telegrama, ele estava furioso e disse: "Venha para casa imediatamente, seus meninos loucos." Para ele, seus planos não eram nada mais do que um esquema imprudente. Mas mais uma vez ele cedeu. Para seus filhos se tornaria um dos últimas coisas que ele poderia fazer por eles. Um ano depois, Guxil tinha uma loja aberta em Nova York. Fez história como uma das primeiras grifes italianas a ter uma loja na cidade. E era conhecido como um dos mais exclusivos rótulos da Europa. Realeza e celebridades em todo o mundo foram fãs, incluindo a Rainha Elizabeth e a Princesa Grace de Mônaco, Jack Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor e Catherine Hepburn. Ficou claro que Nova York era apenas o início de uma expansão mundial e
que a família Gucci tinha muito a comemorar. Mas 2 semanas depois de abrir sua loja, as comemorações pararam. Gucci caiu morto de um ataque cardíaco, enquanto se preparava para ir ao cinema com Ida. Em seu testamento ele deixou Gucci nas mãos de Aldo, Rodolfo e Vasco Grimalda, cujo marido uma vez salvou a empresa de fechar. Não foi dado nada. Ela tentou lutar contra os irmãos por uma parte da empresa em tribunal, mas voltou para casa de mãos vazias. Depois os negócios continuaram normalmente. Aldo focado em expandir a Gucci no exterior. Rodolfo administrou sua loja em Milão e Vasco dirigia sua fábrica em Florença. Enquanto isso, a reputação da Gucci crescia entre a elite. E tudo graças a um produto que Aldo uma vez esnobou e muitos achavam bizarro: os mocassins. Quando a Gucci os lançou, saltos stiletto de York estavam na moda. Mas logo depois as mulheres perceberam o conforto e elegância que mocassins ofereciam. Eventualmente, os mocassins da Gucci se tornaram um must-have entre os homens também. Na verdade, Frank Sinatra era conhecido por ter uma grande coleção. Nos anos seguintes, a Gucci continuou para deixar sua marca abrindo dezenas de lojas em todo o mundo e expandindo para perfumes, roupas e relógios. Tornou-se amplamente conhecido como um status símbolo e aparentemente intocável. Até que a história se repetiu. 2 anos depois que a Gucci lançou perfumes, relógios, Vasco faleceu de câncer. Não tinha crianças, então sua participação na Gucci foi dada à sua esposa Maria. Aldo e Rodolfo compraram a parte dela e dividiram as ações 50-50. Mais tarde Aldo dividiu 10 de suas ações com seus filhos Giorgio, Paulo e Roberto. Enquanto isso, Rodolfo recusou-se a dar uma única ação ao seu filho único Maurizio. Enquanto coletivamente os dois tinham uma pequena participação na empresa. A Gucci aumentou 25 vezes em relação à década anterior. Giorgio, Apollo e Maurizio se desviaram de seus compromissos. Giorgio abriu secretamente sua própria loja, usando o sobrenome. Paulo abriu sua própria gravadora e denunciou seu pai por sonegação de impostos. E depois que Rodolfo faleceu, Maurizio recebeu metade da empresa e chutou Aldo para fora. A partir de então, Maurizio ficou com fome de ainda mais poder. Ele estava convencido de que a única maneira que era possível de ter mais poder era se ele comprasse a parte da sua família. Mas ele não tinha dinheiro suficiente. Precisaria encontrar um investidor. Banqueiros ficaram intrigados com a ideia, mas estavam céticos de que um acordo seria possível por causa de todas as rixas familiares. Felizmente, uma empresa de investimento privado era louco o suficiente para correr o risco, porque eles eram pouco conhecidos no mundo financeiro, mas tinha feito uma fortuna economizando e levando Tiffany & Co a público. 2 anos após a assinatura de um acordo, Maurizio comprou a parte da sua família com sucesso fora. Mas sob sua liderança os dias de glória da Gucci se passaram e a empresa começou a perder $30 milhões por ano. Investcorp concordou em salvar a empresa sob uma condição. Maurício teve que sair. Maurizio para pegar a empresa de volta, mas acabou indo embora. 2 anos depois seu corpo foi encontrado caído do lado de fora de seu escritório em Milão. Sua ex-esposa Patrícia Retiani contratou um assassino para matá-lo, continuando o legado de Gucci. Agora restava para Investcorp em seu novo criativo diretor Tom Ford. Tom substituiu o grunge da Gucci com um olhar glamouroso e logo depois Gucci foi para Hollywood.
A partir daí criou peças must-have. Seus designs ousados levaram a Gucci a alcançar lucros recorde de mais de $1 bilhão por ano. E hoje Gucci vale mais de 17 bilhões de dólares. E uma das marcas de luxo que mais cresce. E também é favorecido entre os millennials e adolescentes graças, em parte, por um estranho. Esta é a história de como uma máquina de lavar louça construiu uma marca de luxo de $1 bilhão que sobreviveu a uma série de guerras, falências e rixas familiares. Se você estiver interessado em assistir a parte 2 sobre o estranho que fez Gucci mais popular, curta e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.